Boa tarde, gente. Nosso grupo vai falar sobre os pilares do SUS e nosso grupo é composto por eu, Jéssica, Beatriz Oliveira, Manuel, Elisandra, Ayla, Adriana e João Vitor. Bom, para a gente começar, o SUS está envolvido em uma legislação muito grande, mas isso é importante por quê? Porque a gente entende e compreende como o Sistema Nacional se organiza. Ele tem princípios e diretrizes que pautam todas as legislações que foram feitas depois da Constituição de 88. Existem 3 pilares que regem o SUS. Universalidade, ou seja, tratar todo mundo igual. Integralidade, estar 100% disposto a ajudar todo mundo, ter lugar para todo mundo. E equidade. Equidade é diferente de igualdade. Você tratar todo mundo de acordo com a sua necessidade. Ou seja, você tratar um pobre do mesmo jeito que você tratar um rico, independente da condição financeira dele. Existem alguns... Então, eu fiquei basicamente com a importância de conhecer a legislação do SUS. A legislação do SUS ela é extensa, mas ela nos ajuda a entender como funciona esse sistema, como ele se organiza. As principais diretrizes do SUS começaram pós a Constituição Federal de 1988. Mas, antes de conversar sobre ela, precisa pensar como era antes. No caso, era saúde particular. Qualquer coisa vinculada à saúde tinha que ser paga, no caso. Pessoas de baixa renda tinham muito pouco acesso à saúde, por isso muitas delas acabavam morrendo. A taxa de mortalidade por doenças era muito alta. E isso faz pensar de como foi difícil para os governantes da época pensarem e fazerem um sistema de saúde público, porque gastaria muito. Eles acabaram criando esse tema para diminuir a mortalidade. Bom, eu vou falar um pouco de como funcionava a saúde antes da criação do SUS. A saúde pública no país, antes da existência do SUS, ela era responsabilidade do INAPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que foi criado em 1977. Por se tratar de um instituto que também englobava a Previdência Social, o acesso à saúde dessa organização era permitido apenas para as pessoas que trabalhassem de maneira formal, ou seja, tivesse carteira assinada. Então, nessa época, a saúde passou a não ser considerada um direito, mas sim um problema pessoal. Afinal, a pessoa que não trabalhasse de carteira assinada, ela tinha que ter acesso à saúde por fins privados. E se ela não tivesse condição de bancar esses meios privados, ela não ia ter acesso à saúde. A queda do INAPS foi acontecer em 1980, por conta de algumas mudanças sanitárias no país e também alguns escândalos de corrupção dentro da própria organização. Então, gente, eu vou falar sobre o sistema de saúde após o SUS. Após o SUS, o sistema de saúde, antigamente, ele era apenas para alguns. Ou seja, para os mais ricos, aqueles que eram brancos, eles veio se adaptando aos poucos, até chegar hoje que o SUS é para todos. O sistema de saúde hoje, que é o SUS, ele é muito importante, pois ele consegue atender todos aqueles que, independente da sua condição, da sua cor, e isso vem ajudando bastante a sociedade brasileira, sem falar do seu atendimento, e que ele consegue atender todas as partes da área da saúde. Então, foi uma evolução muito boa para o Brasil após o SUS, pois deu uma igualdade, e é isso. Meu nome é João Vitor e eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a Constituição Federal de 1988, que ela rege os artigos desde 196 até o artigo 200. E também vou estar falando da Lei 8.080, que ela foi feita em 19 de setembro de 1990, que são os princípios do SUS. A gente volta lá na Constituição Federal e, basicamente, todos os artigos se baseiam em apenas um parágrafo do artigo 6º, que são os direitos sociais, ou seja, são os direitos que o Estado deve promover ao povo, que são saúde, educação, segurança pública, moradia, trabalho, alimentação e também o saneamento básico.
De modo geral, desde o artigo 196 ao artigo 200, todos eles trabalham de modo estabelecendo a saúde como um direito de todos e também como esse papel pode ser desempenhado pelo SUS, que no caso é o poder público que deve regulamentar, fiscalizar e controlar as ações do serviço de saúde. A gente vai lá na Lei 8.080, onde fala dos princípios do SUS, que regulamenta quais e como serão as ações de serviço de saúde em todo o território nacional. E também trata dos objetivos e atribuições. Essas atribuições são que, além da assistência à saúde individual, as ações de vigilância e de regulamentação de fiscalização. Trata também dos princípios e diretrizes do SUS. Trata das atribuições e competências, que no caso de como ele pode estar promovendo essa saúde e como o poder público pode estar verificando se tudo está sendo cumprido corretamente. De modo geral, todos esses artigos que eu falei e também essas leis abrangem a saúde coletiva, que no caso é uma saúde para todos e também regem como que esse meio de saúde coletiva pode ser fiscalizado para ver como ele pode estar sendo desempenhado. Normas Operacionais de Assistência à Saúde, ou NOAS, tiveram como objetivo fortalecer a regionalização com a criação de instrumentos de gestão, ou seja, um plano diretor de regionalização para estruturar e financiar as organizações de serviço em regiões. Dessa forma, eles estabeleceram que uma rede regionalizada deve ter módulos assistenciais, microrregiões, macro-regiões e regiões. Essas regiões devem se basear em territórios autossuficientes, ou seja, que garantam a seus cidadãos atenção básica à saúde, atenção mínima de média complexidade, atenção de média complexidade e atenção de alta complexidade. Quando um local não é autossuficiente, ele se organiza com outros locais para encaminhar seus cidadãos. Então, o NOA foi criado com o objetivo de reorganizar e de trazer uma integridade para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Dessa forma, ele ajuda os gestores a definir suas responsabilidades, papéis e principalmente como que vão pagar quando o cidadão caminha pelo Sistema Único de Saúde. Existem também 3 pactos pela saúde, que quer dizer que o comando único é uma responsabilidade única, ou então que a responsabilidade é compartilhada para uma gestão de rede, ou seja, todo mundo trabalhar junto. O primeiro pacto é o Pacto pela Vida, que são um conjunto de compromissos que estão expressos em objetivos e metas, onde cada município tem que alcançar a meta que está dentro de um termo chamado Termo de Compromisso de Gestão, que, por exemplo, saúde do idoso, câncer de colo de útero e mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes e reemergentes, promoção da saúde, atenção básica à saúde. E o terceiro pacto, e não menos importante, é o Pacto em Defesa do SUS. O SUS, ele é uma política de Estado e não de governo. Então, esse pacto, ele visa implementar um projeto de mobilização social em defesa do SUS, garantir o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde e elaborar e divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Ou seja, seria meio que uma garantia que os usuários têm com o próprio SUS. O segundo pacto é o Pacto de Gestão. Ele fortalece a gestão compartilhada e solidária do SUS. Ele aperfeiçoa as diretrizes que são descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, regulação, participação social. Ele cria blocos de financiamento, ampliando as possibilidades para ter um maior número de serviços. Olha os blocos de financiamento que existem: atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. A doutrina do SUS se baseia em 3 princípios: a universalidade, que corresponde à garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão, independente de raça, renda,
Por meio da universalidade, o indivíduo ele tem acesso a todos os serviços públicos de saúde. Outro princípio é a equidade, que assegura ações e serviços de saúde em todos os níveis e vai depender da complexidade de cada caso. O outro princípio é a integralidade, onde o indivíduo é visto de maneira biopsicossocial, e ela se baseia na promoção, na prevenção e na recuperação da saúde. Assim, pode-se concluir que o SUS é de extrema importância para a saúde em nosso país, pois ele corresponde a um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde atenção básica até transplante de órgãos. Além disso, ele garante um acesso gratuito, integral e universal a toda a população. Aqui estão as referências utilizadas e obrigado pela atenção de todos.